Vamos começar nossa live, uma revisãozinha de direito constitucional, trazendo alguns temas importantes para a sua prova. Esse é o meu objetivo. E até para comemorar um pouquinho a tal da PRF que saiu, né? Tem um concurso ótimo, tem muita coisa boa vindo por aí. E assim a gente vai junto até a sua aprovação. Esse é o meu objetivo. Estarei junto com você até a sua aprovação. Beleza? Para quem não me conhece, meu nome é André Lucas e eu serei seu amigo, serei o seu professor de Direito Constitucional. Até a posse. Vamos juntos? Seguinte, ó. Separei um materialzinho aqui, bem bacana. Bem bacana o materialzinho. De Direito Constitucional. Onde eu comento alguns pontos da matéria. O que é que eu fiz? Valeu, galera! O que é que eu fiz? Eu separei algumas questões, né? Se eu não me engano, foram 9 questões de direito constitucional, 9 questões, onde eu vou revisar direitos sociais, nacionalidade, vou tentar falar um pouquinho do artigo 5º ainda, e também comento sobre segurança pública hoje. Então, nossa live eu sempre trago questões de vários temas, até para que você consiga sempre estar revisando a matéria. Porque nada, né? Quase que não sai. Porque na hora da prova, papai, você tem que lembrar dessa desgraça. Esse é o importante. Então eu vou estar sempre revisando, claro, com questões diferentes, porque na hora da prova você vai estar fresquinho, o negócio vai estar fresquinho na sua cabeça, e assim você consegue acertar as questões. Beleza? Questões CESP, vamos embora para a nossa revisão de direito constitucional, tanto para o concurso da PRF, como o INSS, como outro concurso que cai a banca CESP. A banca é CESP. Vamos juntos, começando esse negócio. Seguinte, papai, ó, primeira questão da Polícia Civil do Maranhão, do ano 2018, fala assim: entre os direitos sociais previstos pela Constituição Federal de 88, inclui-se o direito a letra A, B, C, D ou E. Como é que é esse esquema? Ó, letra A, alimentação aos filhos de presidiárias. Letra B, moradia. Letra C, propriedade. Letra D, gratuidade. Ou letra E, assistência jurídica. Como é que é esse esquema? Qual letra? Quando eu falo para você sobre direitos sociais, eu quero lembrar a você o artigo 6º da Constituição Federal. Eu quero lembrar a você o artigo 6º da Constituição Federal de 88. O que é que tem de importante no artigo 6º e o que é que você tem que gravar do artigo 6º na hora da sua prova? Você tem que lembrar o seguinte: quando eu falo para você do artigo 6º, você vai lembrar de 3 amigos. 3 amigos, ó. 1, 2, 3. 3 amigos para lembrar do artigo 6º. Você vai lembrar que Edu mora lá, que Saul trabalha ali e que Assis prossegue transportando preso. É esse o esquema do artigo 6º da Constituição Federal. Assim você decora todos os direitos sociais previstos lá no artigo 6º. Como, professor? Como é que eu decoro essa desgraça? Assim, papai, olha. Edu de educação, primeiro direito social. Depois, moradia. Depois, lazer. Depois, saúde, trabalho, alimentação, assistência aos desamparados, proteção à maternidade e à infância, segurança, transporte, previdência social. É assim que eu quero que você decore as questões. O memorex do artigo 6º. É assim que eu quero que você lembre na hora da sua prova. Porque na hora da sua prova vai perguntar sobre o artigo 6º. Ah, professor, mas a banca é CESP. Ela vai querer saber de você o artigo 6º da Constituição Federal. E aí, quando falar do artigo 6º, você lembra 3 amigos: Edu, Saul e Assis. E aí você lembra que Edu mora lá, Saul trabalha ali e Assis prossegue transportando preso. Quais são os direitos sociais? Educação, moradia, lazer, saúde, trabalho, alimentação, assistência aos desamparados, proteção à maternidade e à infância, segurança, transporte e previdência social. Direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição Federal são esses aqui. E aí eu volto para a questão lá, meu amigo, minha amiga. A questão fala bem assim: entre os direitos sociais previstos pela Constituição Federal de 88, inclui-se o direito a, letra A, amamentação, tá lá no rol do Edu mora lá, Saúl trabalha ali, tá?
Armamentação não tá. Letra B, moradia. Letra B, moradia, tá sim. É só lembrar assim, Edu mora lá. Moradia é direito social previsto no artigo 6º. Então, primeira questão, a resposta é moradia. Primeira questão, a resposta é moradia. Letra B de bola. Belezinha? Primeira questão, letra B de bola. O que é que eu tenho que falar para você? Quando eu começo a falar sobre direitos sociais, bote na sua cabeça assim. Quando eu falo sobre direitos sociais, lembre que os direitos sociais pertencem à segunda geração, também chamada de segunda dimensão dos direitos fundamentais. Segunda geração, também chamada de segunda dimensão dos direitos fundamentais. E aí, quando eu falo sobre segunda geração, também chamada de segunda dimensão dos direitos fundamentais, lembre que lá eu tenho uma obrigação de fazer do Estado. O Estado, ele tem que lhe dar. E dá o quê, meu filho? E dá educação, saúde, moradia, lazer. Na segunda geração dos direitos fundamentais, eu tenho uma obrigação de fazer. Na segunda geração dos direitos fundamentais, eu tenho os direitos sociais, econômicos e culturais. Então, os direitos sociais, segunda geração dos direitos fundamentais, eu tenho uma obrigação de fazer do Estado. É assim que eu começo a aula de hoje, comentando um pouquinho sobre os direitos sociais. E aí, quando eu falo sobre direitos sociais, tem mais coisa interessante para você. Por exemplo, já que todo mundo está falando que eu estou digitando, ficou melhor digitando, né? Enfim. Por exemplo, ó. Deixa eu apagar aqui. Quando eu falo sobre direitos sociais, você tem que lembrar assim, ó. Direitos sociais. Perguntou na sua prova, a hora extra é no mínimo quanto? 50% a mais que a hora normal do trabalho. Perguntou na sua prova, idade para trabalhar. Qual é a regra? Qual é a regra para trabalhar? Da idade. Qual é a idade para trabalhar? A regra é 16. Mas se o trabalho for perigoso, noturno ou insalubre, só com 18. Na condição de aprendiz, a partir de 14. Olha a desgraça. Perguntou na sua prova assim, carga horária de trabalho, quantas horas diárias? De acordo com a Constituição Federal. Você vai lembrar? 8 horas. Mas se for em turnos ininterruptos, 6. Semanal, 44. Perguntou na sua prova, licença maternidade, quantos dias? 120. Aviso prévio, no mínimo, 30 dias. No mínimo, no mínimo. Férias, eu vou receber quanto, professor? Salário mais 1/3, pelo menos. Viu? De dinheiro, de dinheiro. A folga é preferencialmente aos domingos. Então, cuidado para gravar essa desgraça. Para lembrar desses dados na hora da prova. Porque é isso que a prova vai te cobrar. A prova cobra a idade, professor. Pode cobrar? Pode. Cobrou agora. Civil do Paraná. Caiu essa desgraça na prova. Civil do Paraná. Aqui pertinho. Pertinho não, né? Aqui pertinho não. É longe pra cacete. Mas cobrou, pô. Carreira policial. Polícia Civil cobrou idade para trabalhar. Então, grave essa desgraça. Lembre dos direitos sociais, porque eles são importantes na hora da sua prova. É isso que eu quero que você coloque na sua cabeça. E se você acha que é difícil decorar, é porque você não insistiu na sua capacidade de ler, reler, fazer questão, até gravar. Tem um negócio que está lá no Exército, fala bem assim, repetição até exaustão aumenta a perfeição. Então, meu filho, resolva questões. Até enjoar. Até falar, pô, não aguento mais, para chegar à aprovação. Nesse momento que você falar, pô, não aguento mais, tá difícil. Aí a sua aprovação chega. Beleza? Vamos embora. Primeira questão, letra B. Vamos para ler, vamos continuando esse negócio aqui. Descer demais. Segunda questão, fala bem assim, ó. Acerca dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 88, assinale a opção correta. Letra A. Os tratados e convenções internacionais recepcionados pela República Federativa do Brasil, em geral, têm status equivalente das emendas constitucionais. Espera aí, meu velho. Em geral, não. Em geral, não. Devagar com o santo com uma dor de barro. Eu quero lembrar você o seguinte. Vou botar até aqui. Eu quero lembrar você o seguinte. Coloque na cabeça o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Lá fala bem assim, que os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, não em geral, igual fala na questão, os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos,
estes que forem aprovados nas duas casas, em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, com 3/5 dos votos dos respectivos membros. Esses tratados serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, em 2 turnos, com 3/5 dos votos dos respectivos membros, esses tratados serão equivalentes às emendas constitucionais. Beleza? Então a questão bota os tratados e convenções internacionais recepcionados pela República em geral. Peraí, papai, em geral não. Tem que ser direitos humanos. Tem que ser aprovado nas duas casas, em 2 turnos, com 3/5. Tchau, letra A. Letra B. Os direitos sociais relativos à educação, saúde, alimentação, trabalho e moradia constituem norma constitucional de conteúdo programático. Razão porque não se pode, olha que desgraça, não se pode exigir dos poderes públicos atuação no sentido de provê-los. Você não pode exigir do Estado que lhe dê educação, saúde, moradia. Não, meu filho. Lembre que quando eu falo sobre direitos sociais, eu estou falando da obrigação de fazer do Estado. O Estado tem que lhe dar essa desgraça. É isso que eu quero que você coloque na sua cabeça. Então, letra B está errada também. A letra C fala o seguinte, ó. Letra C. Os direitos e garantias individuais previstos na Constituição Federal, direitos e garantias individuais previstos na Constituição Federal, não são assegurados apenas às pessoas físicas brasileiras e estrangeiras residentes no país, alcançando também pessoas jurídicas, como, por exemplo, o reconhecimento de indenização por danos morais por violação à imagem. Olha que questão linda essa letra C. Questão linda, correta. Questão linda aí, correta, a letra C. Essa letra C está falando sobre titulares dos direitos fundamentais. E o que é que eu quero lembrar a vocês sobre titulares dos direitos fundamentais? Professor, pessoa jurídica, ela também é titular dos direitos fundamentais? É, papai, ela também é titular dos direitos fundamentais. Claro, pessoa jurídica não tem todos os direitos fundamentais. Pessoa jurídica não tem direito à vida, né? Pessoa jurídica não tem direito à vida, não. Não tem direito à vida, não. Mas pessoa jurídica também tem alguns direitos fundamentais. Não tem todos, mas alguns tem sim. O aluno perguntou aqui, professor, a letra B falando sobre norma de conteúdo programático. Que desgraça é isso aí? Eu estou falando sobre aplicabilidade de normas constitucionais, na letra B. Daqui a pouco eu chego nesse tema, que é sobre norma de eficácia plena, contida e limitada. Dentro da norma de eficácia limitada, tem uma programática institutiva. E aí eu falo um pouquinho sobre ela. Mas já adianto, já que você está me perguntando, quando eu falo sobre norma de eficácia limitada, né, de conteúdo programático, vou até lembrar você o artigo 3º da Constituição Federal. Os objetivos fundamentais. Os objetivos fundamentais é a norma de eficácia limitada de conteúdo programático. Como assim, professor? Imagine só, artigo 3º. Lá fala bem assim, ó. São objetivos da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. É um objetivo que ele quer fazer. Está se programando para fazer uma sociedade livre, justa e solidária. O Brasil está se programando para quê? Erradicar a pobreza e a marginalização. E reduzir desigualdades sociais e regionais. São objetivos. Ele quer fazer isso. Ele quer erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceito de raça, sacou? Norma de aplicabilidade limitada, né, de conteúdo programático. Belezinha? Deu para entender mais ou menos aí? Simbora. Continua. E aí eu estava falando sobre titulares dos direitos fundamentais. Eu falei assim para você, pessoa jurídica, ela pode ter direitos fundamentais? Pode. Ela tem direitos fundamentais. Pode ter, não. Ela tem direitos fundamentais. Claro, não tem todos os direitos fundamentais. Todos não tem. Não tem direito à vida, mas tem alguns. É isso que eu quero que você lembre. Lembre que o morto também tem direitos fundamentais. Lembre que o animal não tem direitos fundamentais. E toda a pessoa que está no Brasil, todas as pessoas que estão no Brasil, são titulares de direitos fundamentais. Você pode sair matando alguém? Não, né, meu filho? Por quê? Porque essa pessoa que está aqui no Brasil tem direito à vida. Ah, professor, mas eu vou ser PRF. Sim! É para poder matar, é? Não é bem assim, não. Tem direito fundamental, sim. Todas as pessoas que estão no Brasil têm direito fundamental. Beleza? Continua, papai. Continua. A letra C é a correta da segunda. Mas eu vou comentar porque a letra D está errada. Ela fala bem assim, a letra D, ó. Em nome da proteção constitucional à privacidade,
A quebra do sigilo de bancário, fiscal, informático dos entes privados somente pode ser determinada por decisão judicial ou de comissão parlamentar de inquérito ou por requisição do Ministério Público. Meu brother, de verdade, esse tema gosta de cair, gosta muito. Quando eu falo para você sobre quebra de sigilo bancário, lembra assim, quem pode quebrar sigilo bancário? Primeira pessoa, juiz, né? Decisão judicial, posso quebrar sigilo bancário? Pode. Quem mais? CPI. CPI, não toda CPI, só a CPI federal e estadual. CPI municipal não quebra sigilo bancário. CPI municipal não quebra sigilo bancário. CPI municipal, eu posso ter CPI municipal? Pode. Posso ter CPI municipal, Comissão Parlamentar de Inquérito? Pode. Agora, a CPI municipal, ela pode quebrar sigilo bancário? Não. Não. O Ministério Público, professor, em regra, não quebra sigilo bancário. Em regra, o MP não quebra. Mas a STF já decidiu que no caso de verbas públicas, pode. No caso de verbas públicas, que é uma exceção, pode. Tribunal de Contas, professor, não quebra sigilo bancário. TCU, não quebra sigilo bancário. Beleza? Delegado de polícia, não quebra sigilo bancário. Estou falando para você, quebra sigilo bancário, Poder Judiciário, né? Juiz, CPI federal ou estadual, Ministério Público, no caso de verbas públicas. Leve isso como base para sua prova. Leve isso como base. E assim tudo fica mais fácil. E você consiga acertar as questões. Beleza? Continua! E a letra E, né? A norma constitucional que prevê o livre exercício de trabalho e atividade profissional tem eficácia limitada, uma vez que a aplicabilidade depende de edição de lei posterior. É o aluno para e pensa, professor, pelo amor de Deus. Professor, pelo amor de Deus, eu não sei como é que esse negócio de norma de eficácia limitada, contida, plena, dá um nó na cabeça. Meu filho, pare de teoria, que esse negócio é fácil. De verdade. Quando eu falo para você sobre norma de eficácia plena, contida e limitada, que até meu aluno do dia a dia da sala de aula já conhece esse esqueminha, você vai lembrar sempre de 3 irmãos. Norma de eficácia plena, contida e limitada. Você lembra de 3 irmãos. O pleno, vou botar até aqui na cama. O pleno, o contido e o limitado. Professor, o pleno é o irmão que faz tudo sozinho, meu filho. O irmão pleno é aquele que faz tudo sozinho. Não precisa que ninguém pegue na mão dele. Esse irmão, pleno. O irmão contido é aquele que ele consegue fazer tudo sozinho, mas ele pode sofrer uma restrição. E o irmão limitado, esse papai, o limitado é o que dá problema. É o que você tem que pegar na mão dele para atravessar a rua. É o irmão limitado. Aí vem a Constituição Federal e fala bem assim. O mandato do presidente da República é de 4 anos. Eu preciso falar mais alguma coisa? Não. Norma de eficácia plena. Está lá, o mandato do presidente da República é de 4 anos. Ponto. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Não. Então, norma de eficácia plena. Quando eu falo para você sobre norma de eficácia contida, aí vem a Constituição Federal e fala bem assim, que é o exemplo da questão. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações que a lei, né, via estabelecer. Aí o cara disse, rapaz, menino de 17 anos, né? Vou fazer direito, ó. Vou fazer direito, papai. Quero ser advogado. Passa 5 anos na faculdade. Terminou 5 anos na faculdade, ele falou, pô, agora eu sou advogado. A lei disse, não, meu filho, para você ser advogado, tem que passar no exame da ordem. A lei veio e trouxe uma restrição ao direito dele. A lei falou bem assim, realmente, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendendo às qualificações que eu, lei, estabelecer. Eu falo assim para você, doutor, terminou a faculdade de Direito, para ser advogado, eu trouxe uma restrição. Você tem que passar no exame de ordem. E aí, velho, eu tenho norma de eficácia contida. Não plena, contida, porque ela pode sofrer uma restrição. E a limitada, professor? Como é que é o esquema da limitada? A limitada, ela precisa pegar na mão. A limitada, eu lembro do irmão limitado. É, papai. Por exemplo, olha que desgraça, viu? Vem a Constituição Federal e fala o direito de greve. Né? É garantido o direito de greve. Mas enquanto não vem uma lei para regulamentar o direito de greve, como é que você vai exercer esse direito? Né? Ou ainda, a Constituição Federal fala bem assim ainda, o Estado promoverá a defesa do consumidor. Enquanto não vier uma lei, não foi, papai. Como é que eu vou realizar a defesa do consumidor? Precisa de uma lei lá na norma de eficácia limitada. E aí eu lembro para você assim, ó. Mandado de instrução.
Lembra dos remédios constitucionais? Sempre que a falta de uma norma regulamentadora torne inviável o exercício de um direito, você vai lá no mandado de injunção. Ah, professor, eu lembrei do mandado de injunção lá dos remédios constitucionais. Estão ligados? Estão ligados aí a norma de aplicabilidade, norma de eficácia limitada. Lembra disso aí? Uma coisa se lembra da outra. O direito constitucional é lindo, papai. É lindo. É só você conseguir entender como é que funciona essa desgraça. É só você conseguir entender como é que funciona essa desgraça. Beleza? Simbora. Continua. Próxima questão. Terceira, né? Recentemente, o transporte foi incluído no rol dos direitos sociais previstos na Constituição Federal, que já contemplavam, entre outros, o direito à saúde, trabalho, moradia, previdência, bem como assistência aos desamparados. Realmente, eu boto até na cama para você, realmente, o transporte, ele foi o último direito social a ser incluído na Constituição Federal. Ah, professor, foi? Foi, papai, foi. Recentemente, o transporte foi o último a ser incluído. Só que eu lembro para você assim, direitos sociais, lembre, Edu, mora lá, educação, moradia, lazer, saúde, trabalho, saúde, trabalho, alimentação. Assis prossegue transportando preso, assistência aos desamparados, proteção à maternidade e à infância, segurança, transporte e previdência social. É assim que você tem que lembrar do artigo 6º. É assim que vai estar na sua prova. Belezinha? Vamos embora? Continua, meu filho. Continua. Então, terceira questão. Questão correta. Vamos para a próxima. Quarta questão. Questão da PF, ó. Ainda que, em regra, inexista distinção entre brasileiros natos e naturalizados, o cargo de oficial das Forças Armadas só poderá ser exercido por brasileiro nato. E aí, professor, questão linda, questão correta. Cargo de oficial das Forças Armadas só pode ser exercido por brasileiro nato. E aí eu quero lembrar você, cargos privativos de brasileiro nato. Devagarzinho, para você entender essa desgraça. Quais são, professor, os cargos privativos brasileiro nato? Lembre sempre do mp3.com. Sempre do mp3.com. Falou na sua prova, cargos privativos brasileiro nato. Você tem que botar na cabeça sempre mp3.com. Ministro do STF, M de ministro do STF. Todos os ministros do STF tem que ser brasileiro nato. Todos os ministros do STF tem que ser brasileiro nato. P3 de quê, professor? P de presidente e vice-presidente da República. O outro P, presidente da Câmara dos Deputados. E o outro P, presidente do Senado Federal. Ah, professor, nesse ponto, eu já lembro que a linha sucessória à presidência da República é toda ela de brasileiro nato. É ministro do STF, lembre, ó, P de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, tudo é cargo de brasileiro privativo e brasileiro nato. Eu estou falando presidente da Câmara e presidente do Senado. Um senador, um brasileiro naturalizado pode ser senador? Pode. Ele não pode ser presidente do Senado. Mas pode ser senador? Pode. Então, cuidado com essa desgraça. Cuidado com essa desgraça. Beleza? Continua. E aí eu falei MP3. Não foi os três? .com. No com eu tenho o C de carreira diplomática, e aí eu trago outro cuidado para você, é só a carreira diplomática. O ministro-chefe da carreira não precisa ser brasileiro nato, mas toda a carreira diplomática tem que ser privativa de brasileiro nato. Beleza? O O de oficial das Forças Armadas, não oficial da PM, é oficial das Forças Armadas. Oficial das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. A partir do posto de segundo tenente, lá no Exército. Então, oficial das Forças Armadas. E o último M de ministro da Defesa. O ministro da Defesa, ele é o único ministro de Estado, né? Que é cargo privativo brasileiro nato. Eu lembro a você também que para ser ministro de Estado, 21 anos, pleno exercício brasileiro, pleno exercício, olha, quase que não saiu. Pleno exercício de direitos políticos e ser brasileiro. Mas no caso, ministro da Defesa brasileiro nato. Ministro da Defesa
brasileiro nato. Deixa eu tomar uma água aqui, senão vai embora. Belezinha? Simbora que continua esse negócio. O que acontece? Tem alguns outros cargos que são privativos brasileiro nato, que é interessante você levar para a prova. Por exemplo, presidente do CNJ é cargo privativo brasileiro nato também, professor? Sabe por quê? Porque o presidente do CNJ é o ministro do STF. Presidente e vice-presidente do TSE é cargo privativo brasileiro nato também, professor? Porque é ministro do STF. Lá no STM, eu tenho 10 brasileiros natos. Por quê, professor? Eu tenho 15 ministros lá no STM, mas eu tenho 10 que são natos. Por quê? Porque 10 são oficiais das Forças Armadas. Ainda tem um Conselho da República, que tem que ter 6 cidadãos brasileiros natos. É interessante você levar isso para sua prova. Beleza? Cargo privativo brasileiro nato. Cuidado com essa desgraça, porque a nacionalidade pode estar na sua prova. Tranquilinho? Vamos embora. Continua. Então, quarta questão, correta. Quinta questão fala bem assim, ó. A Constituição Federal, ela veda a extradição de estrangeiros em razão de crime político ou de opinião. Veda a extradição de estrangeiros em razão de crime político ou de opinião. Questão linda e questão correta. Se você observar, sem sacanagem, se você observar, sobe, quase praticamente todas as questões do material são 2018. Eu quero mostrar para você que a CESP ela segue uma tendência nas questões. Então, praticamente todas as nossas revisões vai ter questões atualizadas para você ver o que está caindo. Questão agora falando sobre nacionalidade. Né? A Constituição Federal veda a extradição de estrangeiro em razão de crime político ou de opinião. Com certeza. Com certeza. E aí, quando eu falo para você sobre extradição, eu quero lembrar você o seguinte. Quando eu falo para você sobre extradição, eu lembro assim, ó. O brasileiro nato, ele pode ser extraditado, você para e pensa. Né? Pode ou não pode o nato? O nato pode ser extraditado? Você vai dizer, não! Extradição passiva de brasileiro nato, eu não posso. Extradição passiva de nato, não. Professor, mas como é que tem esse negócio de extradição passiva e extradição ativa? Extradição ativa é o brasileiro que está lá fora e o Brasil que está pedindo. Por exemplo, tinha um cara que estava trazendo maconha na prancha lá da Indonésia, mais ou menos essa ideia. O cara trazendo maconha na prancha lá da Indonésia, e aí Dilmão pediu a extradição desse cara para cá, manda ele! Ali, extradição ativa. O cara está lá fora, o nato está lá fora, e o Brasil está pedindo a extradição ativa. A extradição ativa. Extradição passiva, o nato não pode ser extraditado nunca. Nunca. Extradição passiva, o nato não pode ser extraditado nunca enquanto ele for brasileiro nato. Não pode ser extraditado. Ah, professor, e o naturalizado pode? Pode. 2 casos. Crime comum cometido antes da naturalização ou ainda comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Nesse caso, ele pode ser extraditado a qualquer tempo. Beleza? Tranquilinho. Deu para entender esse negócio? Continua, papai. Continua. Continua. Cadê? Material. Pronto. Voltou. Sexta questão. Os indivíduos que possuem multinacionalidade vinculam-se a 2 requisitos. Nacionalidade primária, direito de sangue e direito de solo. Nesse ponto aqui, eu quero lembrar a você, professor, que desgraça é isso de multinacionalidade? Questão, sem viagem. Ela está falando para você do ius solis e do ius sanguinis. Do ius sanguinis e do ius solis. Quando eu falo para você sobre ius solis, eu lembro assim para você, ó, ius solis. Nasceu no Brasil, é brasileiro nato sempre, você vai falar, opa, não. Por quê? Se os pais forem estrangeiros e um ou outro estiver a serviço do seu país de origem, o menino não é brasileiro nato. Estou falando aqui do critério do ius solis. Nasceu no Brasil, território brasileiro. Estou falando território brasileiro. Critério do ius solis. Certo? Agora, nasceu no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira, que estão a serviço do Brasil, ou ainda que registraram, né, o pai ou a mãe que é brasileiro, registrou uma repartição brasileira competente. Ou ainda o menino nasceu lá, o pai ou a mãe que é brasileiro não estava a serviço, não registrou, mas o menino veio residir no Brasil e após a maioridade ele optou por ser brasileiro nato. Nesse caso, estou falando do critério de ius sanguinis.
E os sanguíneos e os soles. Lembre dessa desgraça. Beleza? Que vai estar na sua prova. Professor, eu posso ter no Brasil uma pessoa com 2 nacionalidades originárias? Eu posso, né? É outra coisa interessante. Eu posso ter no Brasil um brasileiro nato e um italiano nato ao mesmo tempo? Pode, pô, pode. Nasceu aqui, imagina só, o cara é filho de italianos, 2 turistas, né? Vieram tomar cachaça no Carnaval de Salvador. 2 turistas vieram tomar cachaça no Carnaval de Salvador. 2 italianos. Vieram tomar cachaça, a menina engravidou aqui, teve um filho aqui dentro, e aí, menino é nato, né? Menino é nato. Só que a Itália fala bem assim, ó, tem sangue italiano, vai ser nato também. Vai ter as duas, vai. Sorte dele, vai ter as duas. As duas. Então tenha fé que dá certo. Pare de mimimi e estude, meu filho, pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, 6ª questão também está correta. Simbora. 7ª. 7ª questão. Referendo é uma consulta ao povo quando o assunto já foi transformado em lei. Certo? Enquanto plebiscito é uma consulta prévia aos eleitores sobre assuntos políticos ou institucionais. Referendo é uma consulta posterior, eu faço e depois pergunto. E plebiscito é uma consulta prévia. E aí, professor? Certo. Referendo é uma consulta posterior e plebiscito é uma consulta prévia. Tá certa a questão. Quer ver um memorex tosco, mas que funciona? Repare, viu? É tosco, mas funciona. Ó, referendo. Do de depois. Do de depois. Eu faço e depois pergunto. E plebiscito de consulta. Cadê? De consulta prévia. É tosco, mas funciona. Referendo, depois e plebiscito, consulta prévia. Quando eu falo para você sobre referendo e plebiscito, comece a lembrar lá de direitos políticos. Papai, referendo, eu faço e depois pergunto. Plebiscito, eu pergunto antes de fazer. Porque é uma consulta prévia. Plebiscito, consulta prévia. Referendo, consulta posterior. Ainda sobre esse ponto, eu quero lembrar a você a iniciativa popular. Iniciativa popular em nível federal. Lembre que o primeiro ponto, eu posso ter iniciativa popular nas 3 esferas. Nível federal, nível estadual e nível municipal. Posso ter nas 3 esferas. Iniciativa popular, o povo querendo fazer projeto de lei, apresentado na Câmara dos Deputados. Aí o aluno já para e pensa assim, caralho, né? O projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados. Por que não no Senado? Porque a Câmara dos Deputados representa o povo, meu filho. O povo. Então, na iniciativa popular, você vai lembrar assim, eu tenho que ter no mínimo 1% do eleitorado nacional em pelo menos 5 estados. E em cada estado desse, eu tenho que ter pelo menos 0,3% do eleitorado. Iniciativa popular em âmbito federal. Belezinha. Continua, papai! Como falei um pouquinho sobre ela, continua. Então, a 7ª questão está correta. Vamos para a 8ª. A 8ª fala bem assim, ó. A exclusividade atribuída pela Constituição Federal, né, à Polícia Federal para o exercício das funções de Polícia Judiciária da União impede, olha que desgraça, viu? Impede a realização de atividade de investigação criminal pelo Ministério Público. Negativo. Negativo. Não impede não, meu filho. Não impede não. Quando eu falo para você sobre a PF, eu quero lembrar assim. A PF, ela exerce com exclusividade a função de Polícia Judiciária da União. A PF é uma polícia investigativa. Mas eu quero lembrar você também que a PF, em alguns momentos, ela também é polícia oficial. Professor? Lembre que a PF ela é polícia de fronteira, ela é polícia aeroportuária, ela é polícia marítima. Professor, papai. Papai. Então, lembre um pouquinho sobre a Polícia Federal.
A PF exerce com exclusividade a função de polícia judiciária da União. Mas a PF, ela também é polícia de fronteira, ela é polícia marítima, ela é polícia aeroportuária. É isso que eu quero que você coloque na sua cabeça. E não caia nas pegadinhas na hora da sua prova. Beleza? Tranquilinho, né? Tranquilinho. Outro ponto, já que eu estou falando sobre segurança pública, eu quero falar sobre esse ponto. O rol do artigo 144, ele é taxativo. A CESP já cobrou isso esse ano, se eu não me engano, foi no Maranhão. O rol do artigo 144, ele é taxativo. Quando eu falo para vocês sobre órgão de segurança pública, lembre da PF, PRF, PFF, Polícia Ferroviária Federal. Lembre da PC, Polícia Civil, PM, BM, acho que foi. Foi tudo. PF, PRF, PFF, né? PF, PRF, PFF. PC, Polícia Civil, PM e BM. Lembre que a PC, PM e BM são subordinadas ao governador dos estados e do DF. Beleza? Tranquilinho, né? Fácil, né, papai? Fácil, né? Continua. Última questão. Fala bem assim, ó. É permitido aos municípios a criação de guardas municipais para a proteção dos seus bens, serviços e instalações, inclusive com atribuição de poder de polícia de trânsito. Realmente, velho, isso aqui é uma decisão do STF que fala que a guarda municipal pode aplicar multa. É isso que eu quero que você anote no seu caderno também. Anote aí que a guarda municipal, ela pode aplicar multa. Eu tô falando? Pode. Poder, pode. Poder, pode. Se existir previsão em lei municipal, etc. Mas a STF já decidiu que ela pode aplicar multa. Pode. Né? Vai depender se vai existir previsão ou não, enfim. Mas pode aplicar multa. Então, nona questão correta. Quando eu falo para você sobre guardas municipais, lembre que a guarda municipal não é órgão de segurança pública. Não é. Cuidado para não cair nessa pegadinha. Ah, professor, mas ela está lá no artigo 144, está dentro do capítulo da segurança pública, mas não é órgão de segurança pública. Certo? Guarda municipal não é órgão de segurança pública. Força Nacional não é órgão de segurança pública. DEPEN não é órgão de segurança pública. Exército não é órgão de segurança pública. Tranquilinho? Deu para entender esse negócio? Seguinte, de verdade. A gente falou aqui 9 questões, né? 9 questõezinhas aí. Falei sobre segurança pública, falei sobre nacionalidade, falei um pouquinho sobre políticos, falei um pouquinho sobre direitos e garantias fundamentais. E aí eu sempre deixo um textinho no final. E aí, antes de comentar até meu texto, eu até falo para você assim. Eu sei que saiu o edital da PRF hoje. Eu sei que talvez você começou a estudar hoje para concurso público, ou talvez você quer esquentar seus estudos hoje por causa do edital da PRF. É muita vaga, o salário é legal, é uma carreira muito boa. Então, se você hoje parou para assistir uma aula, se você hoje decidiu estudar para concurso público, ou para esse concurso público, aproveite o embalo e não pare até ser aprovado. Porque é uma fila. É até você conseguir. É só questão de tempo. Eu sou prova concreta disso. É só questão de tempo. E aí eu deixo o destino para você assim, ó. Já pensou quanta coisa boa lhe espera? Mas isso só será possível se você não desistir. Feito é bem melhor que não feito. Talvez aos seus olhos, possa até não parecer perfeito, mas muitas vezes andar devagar também faz parte da caminhada. E isso não significa que você não chegará ao seu destino. Isso não significa que você não chegará ao seu destino. Então continue caminhando, porque no final, com certeza, vai dar certo. Muito obrigado por mais uma revisão. Muito obrigado. Tamo junto sempre, até passar. Eu quero ir pro churrasco de vocês. Eu quero ser convidado. Tamo junto sempre. Beleza? Tamo juntos. Valeu.
Um abraço. Obrigado aí. Tamo junto. Eu tenho fé que eu vou ser o seu padrinho, viu, minha filha? Valeu!